Bom, então estamos indo para a aula 6, parte de resposta em frequência, né? Então, vou fazer uma aula inicial. Na verdade, os próximos 3 vídeos aí vão ser sobre resposta em frequência, né? Vou fazer uma parte inicial aqui que é mais de definições e alguns exemplos aqui do uso desse tipo de análise, né? De ferramenta de análise. E na sequência a gente vai expandindo um pouco mais, vendo outras aplicações e outras formas de usar essa técnica. Bom, então a resposta em frequência. Então, primeira ideia geral aqui, né? Então, o que a gente estava fazendo até agora na disciplina, nos circuitos de corrente alternada que a gente estava analisando, né? A gente buscava calcular a tensão e corrente, né, no circuito, potências, enfim, né? Em um circuito onde a frequência era constante e a mesma, né? Então, ela era constante e a mesma frequência para todo o circuito, né? O que vai acontecer agora é a gente vai mudar um pouco a forma de fazer essa análise, né? Então a gente vai, na verdade, fixar a amplitude da senoide, né? Então vai ser uma senoide de amplitude fixa, né? E a gente vai variar a frequência. A gente vai ver como que o circuito, digamos, se comporta efetuando essa variação de frequência. Então é o que a gente chama de obter a resposta em frequência, né? Então é como se a frequência agora, né, fosse uma variável do problema, né? Então vai observar como que o circuito se comporta variando essa frequência aqui. Em termos, claro, de tensões, correntes, enfim. Na verdade, em termos de relações, a gente vai um pouco mais... vai mudar um pouco também a análise, a gente vai fazer relações de tensões, relação de corrente, que eu já vou definir um pouco mais, tá? Mas o ponto importante é que agora a frequência que vai mudar, né? Então, a gente vai analisar a resposta em frequência, né? A resposta do circuito, né? Relações de tensão e corrente em função da variação de frequência. Então, a resposta em frequência de um circuito, né, termos mais formais aqui, né, é a variação do seu comportamento com a mudança de frequência do sinal. Mudou a frequência, a gente quer saber como que o circuito se comporta, então utiliza essa técnica, né, ou esse conjunto de técnicas dentro desse conceito chamado resposta em frequência. Bom, primeiro ponto importante para a gente entender a resposta em frequência é falar um pouco de função de transferência, tá? Eu já vou mostrar como que a gente resolve um circuito nesse contexto aqui, né? Mas antes eu preciso apresentar algumas definições que a gente vai falar bastante, né? Então a primeira delas, talvez a mais importante aí, que forma a base para tudo que vem na sequência, é a tal da função de transferência. O que é a função de transferência? Função de transferência, a gente vai usar aqui normalmente o H de ômega para representar ela, tá? Esse H aqui é uma notação como se fosse um fasor, na verdade, né? Tô usando o negrito aqui, ou eventualmente eu vou usar o tio aqui, né? Para representar o tio não, o acento, né? Essa função de transferência para indicar que, na verdade, ela é um número complexo, tá? Então, as coisas ainda continuam sendo números complexos aqui, tá? E o ômega, claro, é a frequência, né? Então, aqui é a frequência em radianos por segundo, né? Então, para indicar explicitamente que a gente está fazendo tudo em função da frequência que está variando, né? Então, essa função de transferência, que a gente vai usar essa representação aqui, é uma das possíveis ferramentas, né? Na verdade, ela é bem útil aqui, né? É um procedimento analítico, basicamente, né, para a gente encontrar a resposta em frequência de um circuito. Então, talvez a forma mais básica de todas. Aí, né? Então, o que é a resposta em frequência de um circuito vai mostrar para nós, tá? Então, basicamente, a gente vai buscar um gráfico, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai desenhar um gráfico. Então, essa é a resposta final da análise de circuitos que a gente vai fazer. Então, não é necessariamente um valor de tensão, um valor de corrente, e sim um gráfico, né? Da função de transferência do H de ômega, que eu já vou definir explicitamente o que que ela é, em termos matemáticos, tá? Então eu vou ter um gráfico onde eu vou ter o H de ômega no eixo Y, de alguma maneira representado aqui, eu já vou dizer como. Lembrando que esse cara aqui é um número complexo, então eu posso pensar em representar parte real, parte imaginária, módulo e ângulo, enfim. A gente já vai falar mais sobre isso, né? E tô só dando a ideia geral aqui, né? Uma análise mais qualitativa, né?
e no eixo x o ômega, né? E esse ômega, claro, que é a função da frequência que a gente está buscando, né? E o ômega a gente vai variar de zero até infinito, ou seja, desde frequências de corrente contínua até frequências muito altas, aqui tendendo a infinito, na verdade, né? E a gente vai ver como é que é o comportamento da função de transferência em função da frequência, né? Então, com isso a gente consegue obter a resposta em frequência do circuito. Então, a função de transferência de um circuito, né, agora já definindo ela matematicamente, né, é uma razão que é dependente da frequência, tá? Entre um fasor, que a gente vai definir um fasor de saída, que pode ser tensão ou corrente, e um fasor de entrada, que também pode ser tensão ou corrente. Então, a gente pode pegar a tensão ou corrente em uma determinada parte do circuito, dizer que lá é a nossa saída, e pegar a tensão ou corrente do circuito em outra parte dele e dizer que aquela lá é a entrada. E o H de ômega, então, vai ser a relação entre esses dois caras, né? Então, ele vai ser a relação entre a saída, o Y de ômega, e o X de ômega. Então, esse cara aqui pode ser tensão ou corrente em algum lugar do circuito, e esse cara aqui pode ser tensão ou corrente em algum lugar do circuito, que vai ser definido a priori. Então, a gente vai ter uma entrada, um X de ômega, né? Um V ou um I, né? Em uma parte do circuito. E vamos levantar a função de transferência desse circuito aqui, o H de ômega, né? E a gente obtém, então, a saída, o Y de ômega também, que é uma tensão e uma corrente. Então, a relação do que está saindo pelo que está entrando, né, já que a gente está analisando circuitos lineares, né, para diferentes frequências aqui, né, a gente consegue obter, então, o que a gente chama de função de transferência. Quanto que essa saída aqui varia em função dessa entrada aqui para várias frequências. No caso ideal, variando de zero até infinito, né? A gente vai conseguir obter o comportamento do circuito para todas as frequências, ou seja, quanto que varia essa relação aqui para todas as frequências de análise. Bom, função de transferência, então, como eu disse, ela é uma unidade complexa, né? Já que a gente vai pegar um fasor tensão e um fasor corrente e fazer uma relação entre esses caras aí, né? Então, esse cara aqui vai ser um número complexo que vai ter uma determinada magnitude, né? Que estou chamando de H de ômega sem o negrito aqui, e a fase φ. Isso para cada frequência ômega, né? Se eu trocar a frequência, né, claro, eu vou ter um outro número complexo aqui representando, né? Mas o importante é saber que para cada frequência é um número complexo. Então, o que a gente tem que fazer para obter a função da transferência? Já partindo para uma parte mais prática, né? Primeira coisa, temos um primeiro passo, né? Então, obter o circuito equivalente no domínio da frequência, substituindo resistores, capacitores e indutores, né, pelas suas reatâncias, né? Então, o resistor continua R, o capacitor fica 1 sobre J ômega C e o indutor fica J ômega L. Veja, eu não vou substituir a frequência aqui. Eu vou deixar a frequência como uma variável do problema. Tá? Então, eu não estou alterando aqui, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Não vou substituir nenhum valor de frequência como a gente vinha fazendo até então, tá? Deixa explicitamente o ômega ali. Aí eu vou usar qualquer técnica de análise de circuito que a gente tem estudado aqui, são várias, né? Para obter a minha relação, a relação que eu estou querendo buscar para a função de transferência, que vai ser a tensão ou corrente em algum determinado ponto do circuito, né? E aí a gente obtém a resposta em frequência do circuito traçando um gráfico, né? Que vai ser a magnitude em função da frequência e a fase em função da frequência. Ou seja, esse cara é um número complexo, né? Que vai ter uma magnitude e uma fase para cada frequência. Então a gente vai levantar um gráfico aqui que vai ter, digamos, o módulo do H de ômega, né? Representando o módulo aqui em função da frequência. E um outro gráfico da fase em função da frequência. Isso aqui, então, vai ser a resposta em frequência do circuito por meio da função de transferência que a gente determinou. Né? Lembrando de novo que o ômega eu não faço nada com ele é uma variável, né? Então não substituo nenhum valor dele. A menos que seja para uma análise pontual, como eu vou mostrar na sequência, mas a priori ele é uma variável. Bom, mais algumas definições antes da gente ver um exemplo, né, do uso da função de transferência. Então, a função de transferência ela pode ser expressa em termos de numerador e denominador, então ela vai ter um n de ômega e um d de ômega, né? Então, se eu for escrever isso dessa forma aqui, só para a gente abrir um pouco mais essa análise, né? Então, vai ter alguma coisa no numerador dividido por alguma coisa no denominador. E as raízes do numerador, né? Ou seja, aquilo que vai zerar ali, né? O polinômio que vai formar no numerador. Depois eu vou mostrar para vocês lá, né? Como que esse polinômio ele é formado, né? Então vai ter um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. E as raízes que zeram, então, o numerador tem um nome, né? Então esses caras aqui são chamados de zeros, tá?
A gente normalmente usa aqui, então, os Z1, Z2, até o Zn aqui para representar os zeros, né? São equivalentes aqui aos J ômegas que anulam aquele polinômio do numerador. Como tem o J aqui, para facilitar, depois eu vou propor uma substituição de variável que vai ficar mais fácil de enxergar isso daqui, tá? Normalmente a gente vai usar ali, por exemplo, uma substituição do tipo J ômega igual a S. E nesse momento aqui vai ser mais um critério para facilitar a álgebra, mas depois a coisa vai abrir um pouco mais e a gente vai entender um pouco melhor, né? E as raízes, então, do denominador, que zero o polinômio do denominador, são chamados de polos, né? Então, o que zero o numerador é zero e o que zero o denominador é polo, tá? O que zero o denominador é importante porque ele vai elevar a infinito, né? Valores da função de transferência aqui, né? Para uma dada frequência. Enquanto que os zeros do numerador vão de fato zerar, né? Então eles têm efeitos, digamos, opostos, né? Os zeros aqui aumentam esse cara aqui e os zeros aqui eles diminuem o h, né? Bom, a gente já vai falar um pouquinho mais disso aí, né? Então, só para resumir o que eu acabei de dizer, né? Um zero é o valor que zera a resposta em frequência, zero é o valor de h de ômega, enquanto o polo é o que leva para infinito aquele valor, tá? E, de novo, né, só para fechar, então a gente normalmente vai substituir o j ômega por S, né? Para fazer toda a parte algébrica, eventualmente facilitar alguma coisa, e no final a gente volta a substituição de S por j ômega. Depois, na aula final de transformada de Laplace, eu vou voltar a falar disso aqui, né? Vocês vão ver que não é uma substituição arbitrária, né? Então existe uma fundamentação para isso, mas depois a gente vai falar mais sobre essa característica em particular. Bom, vamos ver um exemplo, então, para deixar um pouco mais concreta, né, a nossa análise aqui. Então, vamos supor que a gente tem um circuito RC aqui, né? E eu quero obter a função de transferência. Veja que eu sempre vou dizer, né, o que eu quero em termos de função de transferência. Então, eu quero a tensão em cima do capacitor, em função da tensão da fonte aqui, né? Esse Vs, que é dado por Vm cosseno de ωt. Então, para facilitar, deixa eu colocar aqui, né? Cara aqui, então, ele é Vm cosseno ωt. Então, para facilitar aqui, ó, já estou portando o circuito para o domínio fasorial. Então, Vs virou fasor Vs, tensão em cima do capacitor virou V0, R continua R e o capacitor 1 sobre J ômega C. Ômega, lembrando que é uma variável, tá? Então, não vou substituir nada aqui. Então, o que eu quero é esse V0 sobre Vs. Já que eu já tenho o circuito no domínio fasorial, então eu já posso usar técnicas de análise que a gente viu aí, né, até agora na disciplina, para tentar resolver ele. Então, vou copiar só o circuito aqui, né? E a gente pode partir, por exemplo, de um divisor de tensão, né? Então, eu sei que a tensão em cima do capacitor, o V0 aqui, né? Ele vai ser a impedância do capacitor, 1 sobre J ômega C, sobre a impedância do capacitor, J ômega C, mais o resistor, vezes o Vs, né? Então, fazendo a regra de um divisor de tensão aqui, né? Probleminha aqui que eventualmente dá na minha lousa, mas acho que dá para entender, né? Que isso aqui é um divisor de tensão, para obter a tensão em cima do capacitor. Então, se eu jogar o Vs dividindo para o lado de lá, né? Eu fico V0 sobre Vs, que é exatamente a função de transferência que eu quero obter, ó. Vamos voltar aqui, ó. Exatamente a função de transferência que eu quero obter pelo exercício, né? E aí fica do lado direito 1 sobre J ômega C, dividido por R mais 1 sobre J ômega C. Então, se eu dividir o J ômega C em cima e embaixo, né? Tirar o mínimo aqui vai ficar 1 mais J ômega RC. O J ômega C vai multiplicar aqui, né? E o J ômega C em cima e embaixo vai cortar e fica 1 só no numerador. Então tem aqui a minha função de transferência, a parte algébrica pelo menos está encaminhada, né? Bom, se eu for tentar obter então a resposta em termos de magnitude, né? Então lembre que a gente vai plotar um gráfico, né, da função de transferência. A parte algébrica encerra aqui, né? Agora vem o gráfico, né? Então eu quero um gráfico que vai ser o gráfico de magnitude, que é só esse h aqui, tá? Seria o módulo desse cara aqui em função da frequência. E o meu outro gráfico, então, é o φ, que é o ângulo em função da frequência.
Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar qual que é o módulo desse número complexo aqui, né? Então, o módulo desse número complexo aqui vai ser o módulo do numerador, que é 1, dividido pelo módulo do denominador, que é a raiz. É isso aqui. K1 sobre raiz de 1 ao quadrado mais ômega RC ao quadrado. Esse aqui é o módulo do denominador. A divisão de números complexos aqui, né? Estou levantando qual que é o módulo desse cara aqui. Então, eu só reescrevi esse módulo aqui, ó, inserindo uma variável ômega zero, porque ela vai ter um ponto importante de análise na sequência ali, tá? Então, esse ômega zero eu estou definindo como 1 sobre RC. Então, se você olhar 1 sobre RC e substituir aqui, você vai ver que vai dar a mesma coisa do módulo que eu obtive aqui, né? Então, esse aqui é o nosso módulo, né? Beleza, então, tendo essa substituição de variável aqui, eu sei que o módulo é esse cara aqui, então eu tenho uma expressão que define como que varia o módulo daquela função de transferência em função das várias frequências, né? Desde zero, posso substituir zero aqui até infinito, né? Então vamos justamente dar uma pensada rápida sobre esse cara aqui, que é o seguinte, ó. Quando o ômega é zero aqui, né? Vai zerar essa parte, dependente do valor de RC, né? Vai dar 1. Então, quando o ômega é zero, esse cara vale 1. Quando o ômega tende a infinito, esse cara aqui tende a zero. Então, eu tenho dois pontos aqui já que me dizem qual que é a característica da magnitude, né? Então, eu posso ir substituindo vários valores de frequência aqui, eu já vou mostrar para vocês, e vou obter um comportamento, né? Assintótico aqui, porque eu não vou conseguir chegar no ômega infinito, claro, né? Mas mostrando, né, como que varia o módulo em função da frequência. A mesma coisa eu posso fazer então para a fase, né? Então a fase desse cara aqui vai ser, opa, perdão, desse cara aqui, né? É a fase do numerador menos a fase do denominador. Estou dividindo dois números complexos, né? Então a fase do numerador vai ser zero, né? Então a fase vai ser zero menos a fase do denominador, que é o arco tangente, né? O arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então a parte imaginária é ômega RC dividido pela parte real, que é 1. Então, esse aqui é a fase desse cara em função da frequência, né? De novo, se eu substituir 1 sobre RC por ômega, né? Então, eu vou ter, na verdade, essa resposta aqui, né? É menos o arco tangente de ômega sobre ômega zero. Então, também posso fazer uma análise aqui de zero até infinito da frequência, mas eu vou já resumir essa análise aqui. Então, tenho magnitude e fase. Posso ir calculando, então, vários valores, né? Para magnitude, para fase, por exemplo, quando o ômega é zero, a gente viu que a magnitude vale 1. E quando o ômega é infinito, a magnitude vale zero, mas eu posso ir levantando vários valores intermediários aqui. Quando o ômega é 1, ou, na verdade, ômega sobre ômega zero, para ficar mais fácil aqui, né? Fixando já um valor de RC, né? 0,45 vai diminuindo até tender a zero. Na fase, quando o ômega é zero, o arco tangente de zero aqui vai valer zero, né? Depois o arco tangente de 1 vai resultar menos 45, por causa desse sinal de menos aqui. Até quando o arco tangente é de infinito aqui é menos 90, né? Em função da característica da função tangente. Aí. Então ele vai variando de 0 até menos 90 graus. Ou seja, a fase vai mudando, né? De 0 até menos 90 graus. Então se eu fosse plotar os dois gráficos desses caras aqui, eu teria isso aqui, ó. A magnitude está variando com essa cara aqui, né? Como se fosse um corte de um sino aqui, né? De magnitude 1 tendendo a zero no infinito. Ou seja, para frequências mais baixas, a relação de tensão em cima do capacitor, lembra que o que eu tenho aqui é um circuito RC, né? Tem uma fonte de entrada aqui, o circuito RC, e a minha tensão em cima do capacitor em relação à tensão da fonte, né? Para frequências mais baixas, essa relação tende a ser unitária, ou seja, a tensão em cima do capacitor é igual à tensão da fonte. Por que isso, né? Se a gente for parar para pensar, o capacitor em circuitos de corrente contínua é um circuito aberto, né? Então, se ele é um circuito aberto e não tem corrente circulando, a tensão que está aqui é igual à tensão da fonte. Então, para frequência nula, a tensão que eu tenho em cima do capacitor é exatamente igual à tensão da fonte, porque o capacitor se comporta como um circuito aberto. À medida que a frequência vai aumentando,
a reatância capacitiva é 1 sobre J ômega C, né? À medida que esse cara aqui vai crescendo, essa tensão tende essa reatância tende a anular. Se ela tende a anular, na verdade, ela tende a virar um curto-circuito, né? Se ela tende a virar um curto-circuito, significa que a tensão aqui tende a ser zero, né? Então, a relação entre a tensão aqui, em cima do capacitor e a tensão da fonte também tende a ser zero. Então, por isso que o circuito se comporta dessa maneira aqui, né? Então, veja que é só uma forma da gente visualizar graficamente o que acontece em termos de relações de tensão para esse circuito aqui. Se a gente for olhar a fase, mesma coisa, né? A fase no início é zero, ou seja, a tensão em cima do capacitor é a mesma da fonte, então não tem diferença de fase, né? E à medida que a frequência vai aumentando, o defasamento entre a tensão da fonte e a tensão do capacitor tende a ficar menos 90 graus, ou seja, existe um atraso aqui, né? Dessa relação aqui à medida que a frequência aumenta. Tá? Então isso aqui seria, digamos assim, a resposta final aí, né? De como que a gente levanta uma função de transferência de um circuito, né? Primeiro, analiticamente. Então, primeiro eu resolvi analiticamente, eu obtive essa expressão aqui matematicamente, né? E depois eu desenhei esse gráfico aqui. Claro que eu precisaria de ajuda de algum software aqui para fazer um gráfico mais bem elaborado. Mas na pior das hipóteses, nada me impede também de levantar uma tabelinha desse tipo aqui e tentar desenhar esse gráfico, né? No próximo vídeo eu vou ensinar uma maneira mais prática aqui de obter esse gráfico para não precisar ficar fazendo essas contas aqui e tentar rapidamente já entender o que está acontecendo com o circuito. Mas antes disso, vamos fazer mais um exemplo aqui para fixar bem a obtenção da função de transferência, a parte mais analítica, que eu acho que é a mais importante agora. Então, para esse próximo circuito aqui, ó, a gente quer obter a função de transferência, que é a corrente I0 em cima do capacitor, em função da corrente da fonte, que é esse II aqui, né? E os seus polos e zeros. Então, já para reforçar um pouco o que significa esse conceito, né? Então, de novo, acho que agora vale a pena você tentar, primeiro, obter o circuito na forma fasorial, deixando o ômega como variável, né? Tentar fazer aí rapidamente e daqui a pouco, se for o caso, pausar o vídeo, daqui a pouco conferir com o que eu vou colocar. Mas é importante ter essa tentativa por conta aí, porque para ver se você entendeu de fato o que eu mostrei no slide anterior, né? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, estou colocando aqui o circuito ainda na forma, no domínio do tempo, né? Então, se eu fosse levantar aqui a forma fasorial desse circuito, então eu teria aqui J ômega L, então é J ômega 2. Esse cara continua sendo 4 e esse é 1 sobre J ômega C, que é meio. Então daria 2 sobre J ômega C, ou... dá para deixar assim mesmo, vai ficar desse jeito, então fica mais fácil de olhar ali. E aí eu tenho meu I aqui, né? Ômega, né? E aqui eu tenho o nosso I0 de ômega. Então, o que eu quero é a relação entre essa corrente que está aqui, né? E essa corrente que está aqui. Eu posso usar um divisor de corrente, né? Então, a corrente, esse I0, ele vai ser a impedância do lado, que é 4 mais J ômega 2, dividido pela soma das duas impedâncias, que é 4 mais J ômega 2, mais 1 sobre J meio ômega, né? Vezes a corrente total, que é o II. Então, se eu passar o II para cá dividindo, né? Então, eu consigo obter a minha função de transferência. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Veja que eu já trabalhei duas coisas aqui. Tá? Eu já passei esse J meio ômega aqui, ó, que estava dividindo no denominador, né? Então, eu tirei o mínimo, né? Então, eu multipliquei ele por 4, multipliquei ele por J ômega 2 e já passei ele para o numerador multiplicando. Então, ficou J meio ômega vezes 4 mais J 2 ômega, que era o que já tinha, né? E aí, aqui no denominador ficou 2J ômega, né? Que é o 4 vezes o J meio ômega, né? Mais J ômega ao quadrado, né? Esse meio com o 2 aqui cancela, então fica J ômega vezes J ômega. Mais 1, né? Que é o que já tinha ali no numerador, que é esse 1 que está aqui.
Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma substituição. Lembra que eu falei de fazer a substituição para identificar os polos e os zeros ali, que é trocar o S por J ômega para ficar mais fácil de enxergar o que está ocorrendo, né? Então, fazendo essa substituição, eu obtenho esses polinômios aqui, ó, no numerador, que é o S vezes S mais 2, e no denominador, que é S ao quadrado mais 2S mais 1. Então, com isso eu consigo obter os polos e os zeros. Veja que a pergunta do exercício é essa, né? Que é a função de transferência, que a gente já obteve, né? E seus polos e zeros. Então, tá aqui a função de transferência, tá resolvido o exercício, né? Nessa parte. E agora os polos e os zeros, estou fazendo a substituição pelo S. Então, fazendo essa substituição, fica fácil de ver que a gente tem dois zeros, né? Um zero em zero e outro em menos 2, que anula o numerador. Então, os zeros são os caras que anulam o numerador. E se eu for fazer essa mesma análise para o denominador, os polos, né? Então, eu tenho que o S ao quadrado mais 2S mais 1 é a mesma coisa do que S mais 1 ao quadrado. Então, eu tenho dois polos, né? Então, um polo duplo, né? Em P igual a menos 1. Lembre que o polo é o que anula o denominador. Então, isso aqui meio que encerra aqui essa parte inicial de função de transferência, né? Eu vou parar por aqui, vou deixar o diagrama de Bode, a próxima análise, tudo para um vídeo só para ficar mais fácil, tá? Então aqui a lista de exercícios, vocês vão ver que são exercícios mais ou menos nesse estilo aqui para vocês praticarem mais um pouco aí, obter a função de transferência. Então estou interrompendo a gravação aqui. Continuamos com o diagrama de Bode no próximo vídeo.